Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Começo agradecendo a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, que estão acompanhando e principalmente aqueles que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Lembro ainda que já temos uma fanpage funcionando no Facebook. Nessa aula vamos retomar o assunto de literatura e vamos falar sobre o humanismo. O humanismo foi uma época que datou mais ou menos entre o fim da Idade Média e o início do Renascimento, em que se acreditava que o homem era responsável pelo seu próprio destino. Data mais ou menos do período entre 1418 e 1527, ainda nos primórdios da língua portuguesa. No caso, podemos dizer que foi antes e depois do descobrimento do Brasil, ainda na fase do Brasil colônia. Mas isso ocorreu na Europa, em Portugal inclusive. Vamos começar com um pequeno comentário que vai ajudar vocês a se situarem no assunto. Recentemente, nosso ilustre presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aprovou uma lei conhecida como o Estatuto da Família, que define a família como sendo a união entre homem e mulher. Isso impede naturalmente a adoção de uma criança por um casal homossexual, porque não considera como família a união entre pessoas do mesmo sexo, homem com homem nem mulher com mulher. Trata-se naturalmente de uma lei preconceituosa. Mas de onde vocês acham que veio esse preconceito? Ponto para quem respondeu: Igreja Católica. Mais precisamente na Idade Média. Uma época em que a Igreja Católica tinha o poder político, sendo representada pelo clero. E uma curiosidade, antes disso, na Antiguidade Clássica, lá da Grécia e de Roma, era comum o homossexualismo. E curioso ainda é que nessa época da Antiguidade Clássica, no caso na Grécia Antiga e na Roma Antiga, a relação sexual entre homem e mulher só acontecia com a finalidade de procriação, porque os gregos e romanos eram homossexuais mesmo. E foi exatamente o cristianismo que condenou o homossexualismo, com a moral cristã. A Idade Média ocorreu na Europa, entre outras coisas, criminalizando a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. A Igreja Católica defendia uma série de princípios morais. E os juízos de valores da Igreja Católica dominavam ideologicamente a época. De certa forma, podemos dizer que a doutrina homofóbica persiste até hoje, tanto assim que foi aprovado o Estatuto da Família. O humanismo, que é o período da história de que nós estamos falando nessa videoaula, foi o período em que questões relativas ao juízo moral foram levadas para o campo da literatura. Em Portugal, o humanismo foi representado por Gil Vicente, que é considerado por muitos o pai do teatro português. Foi um período de transição de valores, em que aos poucos caíam os valores do feudalismo para entrarem os valores do Renascimento. Bem, como eu já disse, Gil Vicente foi considerado o fundador do teatro português. Naquele momento em que o feudalismo estava em decadência, Gil Vicente escreveu uma trilogia, O Alto da Barca. Nessa obra, Gil Vicente começa a criticar a estrutura social de sua época. Ele narra o momento em que os representantes das diversas classes sociais são castigados. E por que eles são castigados? Devido a seus atos de heresia. Segue um quadro com as principais características do teatro de Gil Vicente. Ideologia. Defesa de valores morais cristãos. Exemplo disso, no Alto da Barca do Inferno, é que o comportamento dos cruzados que morreram em defesa da igreja é visto como virtuoso, se refletindo principalmente na fala do anjo. Intencionalidade. Os personagens representam diferentes segmentos sociais. Gil Vicente pretendia com isso, podemos supor, mudar os costumes de sua época, apontando modos de correção de acordo com a moral cristã. Alegoria. Elementos concretos que representam ideias abstratas ligadas a virtudes ou defeitos humanos. Como exemplo disso, verificamos que em O Alto da Barca do Inferno, na cena do frade,
A canção da festa e a dama que é amante do padre representam o apego a prazeres mundanos e sexuais que condenavam o clero. Ambiguidade. Os personagens possuem traços contraditórios. No alto da barca do inferno, o frade é um homem erudito, ao mesmo tempo em que é hipócrita, representando a corrupção da Igreja Católica. Assim como o parvo, um homem aparentemente inofensivo e desatento, mas que faz ironia sobre as mazelas sociais. Visão de mundo. Antropocentrismo em contraste com o teocentrismo medieval. Enquanto na Idade Média predominava a visão de mundo teocêntrica, que defende o poder de Deus como poder político da Igreja Católica, o Teatro de Gil Vicente nega que os hábitos religiosos sejam de garantia de ida ao paraíso, de modo que o que vale são as atitudes virtuosas. Verificamos isso, por exemplo, na cena em que o diabo diz ao frade que suas atitudes mundanas podem levá-lo à condenação. As peças de Gil Vicente apresentam, por um lado, valores conservadores, defendendo a moral cristã. Mas, por outro lado, as peças de Gil Vicente também criticam os valores de sua época. Criticam, vamos dizer assim, a sociedade da época. Bem, nessa aula nós retomamos o assunto de literatura. Ainda falamos sobre os primeiros registros de língua portuguesa. No caso, nós falamos sobre o humanismo, que ocorreu numa época de transição entre o feudalismo e o renascimento cultural. E na próxima aula, nós vamos retomar o assunto de coesão textual, ou seja, o conjunto de mecanismos que são usados para ligar os diversos elementos de um texto, constituindo assim a tessitura do texto. No caso, nós vamos falar de um procedimento de sequenciação frástica, que é a progressão temática. Muito obrigado para todos vocês e aguardem a próxima aula.